E é isso aí, tá no ar mais um Candidato Quem, aqui no Candidato Quem, esse programa que você assiste para saber aqui as novidades, quem que é o candidato, o que o candidato vai fazer de bom pra gente, será que ele vai fazer alguma coisa? E ao meu lado sempre ele aqui, Gabriel Winter. Gabriel, você tá bom? Como você tá? E a vida aí? Eu tô bem. E você, Marcinho, como você tá? Como tá as coisas? Eu tô daquele jeito, né, cara? Aqui só matando a curiosidade, só tentando saber da vida dos candidatos aí, né? Hoje, inclusive, a gente tem um tema muito legal, né? Porque a gente entrevista os candidatos aqui, mas muita gente não sabe o que eles fazem, quem que eles são, qual que é a função do prefeito. Você sabe qual que é a função do prefeito? Eu sei, mas sempre tem aquela dúvida. Será que é só isso? Será que não? E tem alguém que vai falar sobre isso hoje com a gente? A gente tem uma convidada especial que vai falar sobre isso. O nome dela é Andréia Chagas de Andrade. Ela é procuradora municipal e advogada eleitoralista, especialista em direito público pela Universidade Anhanguera, especialista em gestão pública e controle pela Escola de Contas do TSE-MG, pós-graduanda em Compliance Público-Privado, Integridade Corporativa e Repressão à Corrupção pela Faculdade CERS, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica da Argentina, membra da Comissão Nacional de Direitos Eleitorais da ABA e coordenadora do @complice.eleitoral. É muita coisa, queria eu ter uma ficha assim, viu? Então agora para falar sobre o que é prefeito, é Andréia Chagas. Andréia Chagas. Perfeito, quero dizer, prefeito então, né? Entendeu o trocadilho, Gabriel? Sim. Prefeito. Fala aí. Olá, eu sou Andréia Chagas, advogada administrativista e eleitoralista. Eu vou falar um pouquinho para vocês, de um modo muito simples, quais são as funções do prefeito. O prefeito, ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. Então, é ele o responsável por gerir os recursos públicos do município, tanto os recursos próprios quanto os recursos que vêm da esfera estadual, municipal, convênios, né? O prefeito, ele fica responsável por aplicar os índices constitucionais, investir o valor que a Constituição determina, o índice que a Constituição determina, na educação, na saúde. Ele também tem que respeitar os limites de gastos com o pessoal. Ele é responsável por atuar na competência do município ali, buscando melhorar as condições de vida dos munícipes, né, em todas as áreas. Ele deve manter uma gestão pública participativa, ouvindo as demandas dos seus cidadãos. Isso tudo é muito importante para que a sociedade comece a atuar na gestão do prefeito. É importante que o prefeito dê essa abertura para a sociedade. Além disso, o prefeito é responsável também por executar as leis municipais. Então, dentro de sua competência, ele oferece projetos de leis para o legislativo, que analisa e aprova, depois o prefeito sanciona e ele executa essas leis. Então, são muitas competências, é uma atividade de grande relevância, exige muita dedicação de quem se propõe a exercer esse cargo. E agora, né, aproveitando que nós estamos aí às vésperas das eleições, é importante que as pessoas que se propõem a representar a sua sociedade, a sua comunidade, que elas exerçam o seu papel respeitando a confiança que os eleitores lhe otorgaram através do voto, né? Que respeitem os princípios da administração pública, que ajam com legalidade, com impessoalidade, né? Que exerçam uma gestão baseada na moralidade, na probidade. É isso que a população espera, né? Então, para resgatar a confiança da sociedade na política e em seus representantes, o pré-candidato precisa ter consciência que ele tem que ser transparente, limpo, agir dentro da lei. É isso que a gente espera. Bom, espero ter atendido aí as expectativas do Gabriel, explicado de uma forma bem simples o que é a função do prefeito e muito obrigada. E é isso aí, depois dessa explicação maravilhosa aí sobre qual é o papel do prefeito, vamos conversar com um candidato a prefeito aqui em Barbacena, né, Gabriel? Quem que é o convidado de hoje? O convidado de hoje é médico de carreira do Estado, vereador
foi professor da Faculdade de Medicina de Barbacena e consultor. É Edson Rezende Moraes, mais conhecido como Edson Rezende. Edson Rezende, seja muito bem-vindo aqui no Candidato Quem. É um prazer ter a sua presença aqui. Como que você está? Tá tudo jóia? Tudo ótimo, Marcinho. Tudo ótimo, Gabriel. E com vocês? Maravilhoso. Já vou começar com uma pergunta. Eu sei que você está em casa, nesse período de pandemia, a gente não está podendo sair muito, mas se essa entrevista fosse feita no estúdio, você viria de bicicleta, né? Com certeza. Aqui, ó. Eu redescobri esse esporte. Você descobriu, né? E andar de bicicleta é bom mesmo? Você gosta de sair por aí, passear, extraviar? Como que é? Marcinho, é muito bom, cara. Eu redescobri, porque a gente, criança, anda de bicicleta, né? Há 2 anos atrás, eu redescobri andar de bicicleta. E qual é o que é esse andar de bicicleta? Aqui em Barbacena, nós vamos andar na Serra da Mantiqueira, né, amigo? Com vistas maravilhosas, não é verdade? Você vai encontrar pequenas cachoeiras, né? E vai fazer amizade. É muito bom as vistas, né? Vai pegar pôr de sol ou amanhecer. Você vai ter, assim, visões diferentes. De acordo com a luz do dia, você vai ter cenários maravilhosos, né? Essa Serra da Mantiqueira é uma coisa fantástica, né? Aqui em Barbacena tem um sol. Você sai de manhã, se estiver muito frio, você vai ter uma névoa. Às vezes vai sentir frio, daqui a pouco você vai tirar a blusa, aí você vai voltar mais tarde. Aí você vai com uma turma bacana, minha turma é muito alegre. Cara, é assim, você deixa a sua cabeça lá e volta com ela renovada. Então fica aí a dica para você que está cansado, entediado, vai andar de bicicleta, que é muito bom. E todas essas atividades fez com que você também fosse um defensor, né, do meio ambiente. Uma coisa acabou levando a outra? Sim, porque, Marcinho, eu como pneumologista que trabalha com a questão da respiração, eu sei a importância do respirar. Mas não é somente ao respirar, é a mente. A natureza, ela equilibra a mente, certo? E quando você faz, olha a coisa maravilhosa, quando você anda, você produz uma substância chamada nalorfina, que é relaxante. Então, o seu corpo produz. Aí você vai, aquela visão bonita da natureza vai te relaxando, né? E nesse mundo de hoje, o relaxar é uma das coisas mais importantes, né? Para a saúde mental, para o bem-estar, para sentir bem. Aí você volta em casa cansado e tal, mas você tomou uma geladinha, uma água, tomou um banho, tá renovado. Tá renovado. Você falou de geladinha, eu tomei até um susto, porque você é de Abril, né? Eu achei que a geladinha fosse cachaça. Não, né? Também. Uma cachaçinha da boa faz parte, né? Faz parte na vida do bom brasileiro. Eu sou um degustador. Mas, assim, você degusta, né? Você como diz a música, né? Você é só consumidor, né? Porque quem faz... Como que é? Cachaceiro, quem faz a pinga, né? Você é só consumidor. É mesmo? Consumidor moderado. Mas aqui, falando um pouquinho sobre você, depois dessa introdução muito boa aqui, você é médico por formação, né? E sim. Como que você decidiu? Eu já vi que você tem um histórico de saúde muito legal, andar de bicicleta, defendendo o meio ambiente, mas como que você decidiu entrar na sua carreira médica, na sua carreira na saúde? Olha só, Marcinho, tem coisas na vida que são fantásticas de contar também. Eu tinha passado pelo seminário durante 6 anos e eu pretendia fazer letras, porque no seminário é muito forte a formação humanística. Sim. E também de letras, de formação de literatura, de leitura. O padre precisa saber falar bem, essa coisa. Então eu lia muito, né? Quando eu cheguei em Barbacena, encontrei com um professor chamado Fulim, ele já morreu, uma figura exponente aqui em Barbacena, tinha sido meu professor no estadual. Encontrei um dia com ele e falei, senhor Fulim, eu fiz um teste vocacional e deu para ciências humanas, essa coisa de antropologia e tudo, né? Aí ele falou assim, você estudou esse seminário, não, Edson? Eu falei, estudei. Vou te dar só uma ideia. Por que você não faz medicina? Porque a medicina é uma ciência humana. Mas assim, eu não esqueço disso. O Fulim foi a pessoa que me fez médico, no final das contas. Sabe aquele encontro que não é casual, né? Na verdade, não é casual, mas que casou. Que casou. Rapaz, então esse encontro com ele... E depois sabe o que aconteceu? Ele virou meu paciente. Eu me formei, voltei para Barbacena, formei em Juiz de Fora e o Fulim virou meu cliente. Que legal. Olha que coisa bacana. Sim.
Se ele tivesse feito, ainda bem que ele fez uma coisa boa para você, né? Porque quando ele precisou, foi prontamente entendido. Prontamente atendido. Mas saindo dessa vida sua na área da saúde, como que você ingressou na política? Como que uma coisa levou a outra? Você viu que estava faltando saúde na sociedade, que o povo estava precisando ter uma saúde melhor, né? Como que foi que você ingressou da saúde para a política? Foram 2 movimentos, Marcinho. O primeiro movimento é que eu era professor da Faculdade de Medicina e havia um movimento forte dos estudantes na reivindicação de melhores condições de ensino, havia uma direção um pouco mais autoritária, então tinha um movimento muito forte da Faculdade de Medicina e eu me envolvi muito com os alunos. Esse é um ponto. O segundo ponto, que naquela época não tinha SUS, amiga, eu era médico do posto de saúde ali da Praça do Globo. E eu via a questão da pobreza que está voltando agora, amigo. Eu receitava para os pacientes e eles não tinham como comprar medicamento. Entendeu? Então, essas 2 coisas. Uma coisa, um movimento estudantil que me contagiou, e essa questão do dia a dia, diante do sofrimento de pessoas muito pobres, que não tinham nem condição de comprar o remédio. E isso aí me insuflou. E aí eu acabei entrando na política já nos anos 80, quando foram criados 2 partidos de esquerda na época, as 3, porque era o PCdoB, das 4, o PCB, o PSB e o PT. E eu, enquanto médico, o presidente do PSB era o Jamil Haddad, o médico do Rio de Janeiro. E o Jamil Haddad influenciou muitos médicos a entrarem na política via PSB. Então eu fui do PSB por 14 anos, e depois que eu mudei para o PT, em 2001. Então tem 19 anos que eu estou no Partido dos Trabalhadores. Que legal. E você ingressou, eu vi no seu histórico, na vida pública e política em 1992, né, onde você chegou a ser vereador, deputado estadual. E eu vi uma questão aqui, e eu fiquei curioso em te perguntar o que é a escola Sagarana, é isso? Sagarana, sim. E eu enquanto médico, eu sou apaixonado pela educação. Eu fui professor da Faculdade de Medicina e nunca tinha sido professor e me apaixonei, cara. Para mim é uma das coisas maravilhosas. Assim, eu acho que o professor é uma pessoa apaixonada, sabe? Que eu fui apaixonado, como eu sou também pela medicina, né? E quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, eu contratei uma menina da educação e tinha o pessoal da saúde. Então eu trabalhei nessas duas vertentes. Naquela época nós falamos assim, olha, a gente precisava de fazer uma discussão sobre educação pública estadual, e aí eu fui o coordenador de um seminário que envolveu 10 regiões de Minas, né? E depois nós fechamos numa reunião final, e depois desses debates, com participação de quase 1.000 pessoas no total, nós apresentamos um projeto ao ex-ministro Murilo Ringel, aqui de Juiz de Fora, e que tinha sido professor, naquela época, chamado primário. Então, olha só, um professor primário virou ministro da Educação, depois virou secretário de Educação. Então, ele entende bem. Então, a partir deste nosso seminário, nasceu o projeto Escola Sagarana, do Murilo Ringel, que foi uma marca importante na época do Itamar Franco, que foi governador. E aí, em 2009, Edson, você foi vice-prefeito aqui em Barbacena, né? E foi a primeira questão assim, que eu acho que é importante para a gente saber qual que é um papel de um vice-prefeito. O que um vice-prefeito faz? Muita gente conhece muito bem a ação. Nós tivemos hoje, inclusive, na abertura do programa, a resposta, né, a participação especial do convidado do dia, falando sobre o que é um prefeito, mas o que um vice-prefeito faz. Aqui em Barbacena, o vice-prefeito, normalmente, ele ocupa a função de coordenador da licitação. Esse é o papel do vice-prefeito. Tá? Sim. Quando você fala aqui em Barbacena, você quer dizer que o que rege um vice-prefeito, isso varia de município para município? Sim, exatamente. Aqui ele tem municípios que ele não tem nenhuma função, mas aqui em Barbacena é regido pela lei que ele assuma a coordenação da licitação, do processo licitatório. Mas nesse caso, eu fui designado para assumir a Secretaria de Saúde. Então foi aonde eu fiz o trabalho, né, durante 2 anos, e que tivemos um resultado que eu considero muito bom, sabe? Durante o período que nós estivemos lá. Então,
que é a minha área, né? Então eu exercitei lá também a questão do executivo. Eu também fui presidente da Ceasa Minas, onde eu também exercitei a questão do executivo. Então, assim, uma experiência não só do legislativo, mas também do executivo, que é fundamental ter essas duas experiências. E você estando, né, no governo, principalmente na parte de coordenação, você consegue ter essa noção de tudo que está sendo necessário, né, para a comunidade como um todo, né? Isso é muito legal. E falando desse seu mandato, né, como vice-prefeito, o que você conseguiu trazer para Barbacena que não tinha? Você chegou a falar aí do Ceasa, que você chegou a assumir, né, a coordenação, mas o que mais além você conseguiu trazer assim como vice-prefeito? Como secretário de saúde, para mim foi uma das experiências maiores da minha vida. A primeira tinha sido realmente ser presidente da Ceasa Minas, quando nós trouxemos para cá, chamado primeiro Tecnoflor. Foi uma ação junto aos floricultores, né, de tecnologias novas e tal, que ajudou muito os floricultores. E enquanto presidente e também trouxemos para cá, Márcio, uma coisa interessante da Ceasa, que foi a qualidade dos alimentos. Eu, enquanto médico, fui designado para isso. E nós identificamos que o morango seria um dos frutos mais importantes para trabalharmos a questão do uso de agrotóxico. Então, nós fizemos um trabalho junto à comunidade de Barbacena e de Alfredo Vasconcelos, e de mais 3 cidades do sul de Minas, que são os principais produtores de morango, um trabalho de pesquisa, tá, do agrotóxico no morango, e depois de formação e capacitação dos produtores em diminuir o uso de agrotóxicos para produzir um morango de qualidade e sem risco à saúde. Tá? Isso gerou também um livro, né? Então foi uma iniciativa nossa da Ceasa que nós trouxemos essas duas coisas para Barbacena. Enquanto secretário de saúde... Pode falar. Partindo desse princípio, você acredita que a saúde começa pela boca, então? Aquilo que nós ingerimos resulta... Sim, com certeza. Começa pela boca, começa pelo exercício, começa pela mente. Na verdade, uma mente sã, isso nós temos que trabalhar mais isso. Nós trabalhamos muito pouco a questão da mente, tomamos remédios somente, né? Existem muitas outras formas de nós trabalharmos a mente, a meditação, especialmente reiki, uma série de outras coisas, né? Chamado PICS, né? Que são seria uma medicina alternativa, não, mas suplementar, né? A questão da suplementação. Mas se você for na China, ela é o primeiro, né? Nós aqui temos a alopatia, eles também têm, mas o princípio deles são essas que nós chamamos de PICS, né? Que são, você usa reiki, acupuntura, antroposofia, uma série de outras ciências, né? Que não sejam a alopatia. Mas então aqui o trabalho mais importante que nós fizemos foi a questão do SAMU regional. Nós tivemos a oportunidade de articular, o SAMU regional foi uma articulação de 50 municípios para nós trazermos para Barbacena, né? E não foi fácil, porque você convencer 50 prefeitos, 50 presidentes de câmara, 50 secretários de saúde, para acreditar neste projeto, nós tivemos que ter uma grande capacidade de articulação. Né? E aí também, de falar assim, na urgência e emergência, a vida está em risco. Então, nós temos que nos juntar todos. Aquela teoria do juntar, né? Do estarmos juntos dentro de um projeto regional. E aí nós, como um político mais experiente, você consegue, né, pegar esse seu projeto, essa sua ideia, e não só acreditar, como também consegue passar isso para as pessoas, né? Passar a credibilidade que você quer com a sua ideia. Exato. Ô Marcinho, eu quando cheguei na Ceasa, só para completar, pode falar. Eu cheguei e peguei uma greve de 7 meses dos atacadistas. 7 meses, tá? Eu cheguei e consegui debelar aquela greve, na conversação, no diálogo, resolvemos os problemas e andamos para frente. Então, assim, conflitos. A gente precisa ter experiência em dirimir conflitos. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Sim. E na questão do SAMU foi articulação, entendeu? Conversação e acreditar. Porque eu acredito na questão regional da saúde, especialmente de urgência e emergência. Veja bem, como é que nós vamos deixar em risco uma pessoa que está lá em Alto Rio Doce? Hoje tem um SAMU lá, tem uma ambulância. E em Bertioga também tem. Nas cidades menores todas hoje tem. Mas não tinha, amigo. Não tinha. Nós só tínhamos só o SAMU de Barbacena. Então, nós, ao articularmos isso, nós também tornamos Barbacena referência
em saúde, não só de urgência e emergência. Há uma linha divisória entre o que era Barbacena antes do SAMU regional e depois do SAMU regional. E nós constituímos na rede de urgência e emergência também a UPA, que está aqui embaixo, perto de Ibiapaba, foi na nossa época também. E eu e minha equipe, nós trouxemos aquela UPA, que hoje virou um centro de especialidade. Mas ela foi constituída nessa linha. Você definiria o Edson Rezende como candidato, o que leva a sua essência para o seu mandato? Porque você você é médico, saúde, e os projetos que eu estou vendo que você está falando, todos voltados para a saúde, né? Você leva a sua essência na sua vida política também? Você não esquece disso? Não, mas eu levo a educação também. Porque não tem como você fazer saúde sem educação. Vou te dar só alguns exemplos. Eu era deputado estadual, e aqui em Barbacena, né, houve uma ameaça de fechamento. Aliás, foram dados o segundo grau lá da Escola de Senhora das Dores e o da Henrique Diniz. E também começou a fechar os anos iniciais do Adelaide Bias Fortes. Tá? Havia uma política anterior, aquela que nós estávamos ali enquanto deputado estadual, e nós chegamos e conseguimos convencer o ex-ministro Murilo Ringel, tá certo, de não fechar os anos iniciais e de voltar o segundo grau lá para a Senhora das Dores. E ele veio aqui conosco, porque ele é de Juiz de Fora, e foi lá para conhecer. Então, nós trabalhamos nisso. Na outra questão, por exemplo, da saúde, da educação, o Instituto Federal, até 2003, era uma escola agrícola, ok? Então, eu articulei 2 deputados federais da nossa região, um, inclusive, era de Barbacena, porque não é mais deputado federal, o César Medeiros, mas o Reginaldo Lopes. Nós fomos no ministro Haddad, Fernando Haddad, e conversamos com ele o seguinte: olha, aquela escola agrícola tem condições de transformar era chamado Cefet. E o Haddad falou assim: olha, vamos transformar em instituto, porque o instituto eu constituo uma rede nacional e muito mais forte. A partir dali, juntamente com a direção da escola agrícola, né, eu cito o nome dele, o Zé Roberto, mas a equipe deles começaram a trabalhar vários projetos, e no final hoje nós temos 10 cursos superiores. Né? Então a educação ela é fundamental, ela vem junto. Além de reformas em escolas, né, que a gente trouxe recurso para várias escolas estaduais aqui em Barbacena. Agora o que eu ia complementar é que, tipo assim, a gente viu que essa parte de saúde, educação, está muito bem ligada aí no que você pensa. Mas se você chegar a ser prefeito de Barbacena, o que você pretende agora para Barbacena? Gabriel, é muita coisa, né? Sim. Mas é muita coisa, mas olha só, olha qual é o ponto de partida, tá? Ponto de partida que não é só isso, mas é no geral. Nós temos de pensar em 2 coisas que são pilares, do meu ponto de vista. Primeiro, geração de riqueza e educação. Por quê? Porque a maior parte dos governos pensa assim, né, eu preciso distribuir, e isso está certo. Eu preciso distribuir para aqueles mais necessitados, os jovens, tudo isso precisa. Mas nós precisamos gerar riqueza, porque riqueza gera abundância, e abundância gera possibilidades. Ok? Mas nós não vamos conseguir gerar riqueza se nós não tivermos educação de qualidade. Se nós não tivermos profissionais habilitados para trabalhar na indústria 4.0, na indústria avançada, tá certo? Para a gente dar um up, né, na capacidade de produzir bens de consumo. Né? Então, nós temos que trabalhar nesses 2 pilares. Educação, porque a educação transforma a sociedade, transforma os jovens em cidadãos que podem começar a pensar e devem começar a pensar no coletivo, na cidadania, numa cidade limpa. Eu não consigo fazer um trabalho, por exemplo, de meio ambiente em Barbacena, ou qualquer lugar deste mundo, se não houver uma educação ambiental. Se não houver uma conscientização de que o meio ambiente, nós temos que cuidar dele, senão nós vamos juntos, o beleléu junto com ele. Né? Então, a escola, para mim, é um dos pontos centrais. Tá? Daí, se a gente conversa com o pessoal da saúde, ele também fala o seguinte: não tem saúde sem educação. Tá certo? De conscientização, de autocuidado. Hoje eu trabalho muito isso. Tudo isso começa com a educação, né, Edson? Tudo isso começa com a educação. Trabalhando cedo a educação, você aprende a comer direito, você aprende a cuidar do seu corpo e
e com isso você consegue movimentar uma economia, uma pessoa mais inteligente consegue fazer várias coisas, né? Você, por exemplo, está saindo agora, você agora é vereador e agora está querendo subir, né? E pelas propostas, subir de cargo, que eu falo, se candidatar a prefeito, pelo que você fala, pelas coisas que você pontua, eu começo a perceber já como que você pensa em tentar colocar o seu mandato como prefeito, né? Mas qual que seria a principal mudança que você, como vereador, não conseguiu, mas como prefeito você bateria o pé e conseguiria e tentaria fazer de toda forma possível? Participação popular, democratização do povo participando, porque não há democracia sem participação popular, né? Orçamento participativo, observatório popular que acompanha as obras do governo, né? Um conselho orçamentário. A nossa cultura precisa mudar para dar poder ao povo, à população, para que ela possa produzir, porque uma coisa é você ter um grupo de mentes, que mais do que braço, pernas, nós temos mentes. Se nós juntarmos as mentes barbacenenses, nós conseguimos construir uma cidade diferente, com todos participando do pensar e do fazer. Né? Se a gente olhar as cidades que avançaram muito, eu vou citar aqui uma cidade do sul de Minas Gerais, que é Maringá. Maringá é uma cidade com 350 mil habitantes, 400 mil habitantes, tem um orçamento de 6 bilhões de reais. Nós somos com 186 mil habitantes com um orçamento de 400 mil reais. Qual é a diferença? Que investiram em educação de qualidade, porque deixou o povo participar, que a população participando não só dão ideias e trazem propostas, mas abraçam as causas, fiscalizam, faz o poder público funcionar melhor. Né? Então, no seu mandato, a gente pode dizer que quem faz a proposta é o povo? A população a população participa do processo de produzir a política do projeto. Legal. Entendeu? E aí uma prova disso é o seu projeto Ouvir e Construir, né? E construir. Você lançou na internet. Exato. E aí, qual que é o sonho? Em 2017, Marcinho, nós fizemos o PPA participativo, o Plano Plurianual Participativo, né? Para quem está nos escutando, é um plano para 4 anos. Nós, né, eu fui o coordenador deste projeto, desse plano, nós fizemos em 2017, ouvimos 11 comunidades, 7 urbanas e 4 rurais, e eles colocaram lá. Né? Nós fizemos diagnóstico da cidade, mas eles não foram somente para reclamar, eles fizeram propostas também. Então, com isso, você tem... Porque se você estiver dentro do gabinete, amigo, você não está sabendo o que está acontecendo lá. Esse é um ponto. Mas um outro ponto que eu falei, educação também, é a gestão pública. Eu falo com você, o que nós gastamos hoje na máquina pública, se nós tivermos gestão, com esse mesmo recurso, nós melhoramos muito o serviço público. Com tecnologia de informação, o cidadão vai poder entrar e fazer, às vezes, um monte de coisa que ele não precisa de ir lá, por exemplo. Então, temos que modernizar e avançar no atendimento ao cidadão, ele que é o nosso cliente principal. Fica aí a dica, então, para você que está assistindo o programa aqui, candidato quem? Né, Gabriel? Inclusive, para você que está buscando ponto para reclamar, não só reclama, procure dar soluções também, que com certeza o candidato, o prefeito, o vereador está aí para te atender. Então, se você chegar com soluções e não somente reclamar, com certeza a probabilidade de você ser atendido e seu problema ser solucionado vai ser bem maior. Eu falei aqui agora do projeto Ouvir e Construir, né? É esse projeto que você lançou na internet. Esse projeto, ele continua após você ser eleito prefeito ou ele para por aqui só durante o seu período eleitoral? Mas assim, nós ainda não definimos isso, entendeu? Se a gente continua ou não, mas a nossa ideia é manter. Eu não sei qual é o modelo, por quê? A gente precisa ter canal aberto com a população. Olha só, quando eu ando na rua e a pessoa me aborda e fala assim, doutor Ed, eu estou com um problema assim, assim, assado com um paciente, por exemplo. Poxa, ele está me falando um problema dele que é imenso. Você fala, é só dele. Que seja só dele. É uma vida. Entendeu? Então, assim,
Qual que é a minha vivência no dia a dia? Eu lido com pessoas todos os dias, cuido de pessoas todos os dias, e a vida de qualquer um tem um valor total para ele. Pode ser que o outro não perceba, mas eu percebo também o seguinte, Márcio, a gente precisa ter compaixão. Compaixão. O que é compaixão, no meu entendimento? É um movimento, é de ação, não é somente uma solidariedade que você abraça, manda um alô, manda um telefone, não. É uma ação olhando o outro no seu sofrimento. E aí nós temos que ter o quê? Solidariedade e compaixão, todos juntos. O pós-pandemia não será uma... Nós não conseguiríamos vencer o pós-pandemia se nós não tivermos todos juntos, solidários, e mais ainda do que isso, compaixão, com ação verdadeira de ajudar as pessoas como um todo. É uma grande oportunidade enquanto sociedade para fazer isso. Então é um povo que participa, é um povo ativo, é uma sociedade que entende, né, o que é a política, o que é o candidato. Muito legal. Gabriel, você tem alguma pergunta, alguma coisa a pontuar também? Nessa parte de pandemia, você já tem algum planejamento que você acha que consiga estruturar para a cidade de Barbacena sair mais fácil dessa pandemia, assim, economicamente, né? Essa é uma pergunta difícil, né, Gabriel? Mas nós temos que pensar nela, sabe? O que nós temos discutido e conversado, economistas e tudo, né? É que nós temos que trabalhar uma ação local. Nós temos que fazer o dinheiro circular local. Vou te dar um exemplo. Nós temos um cinturão verde maravilhoso. Barbacena é de oportunidades, de potencial fantástico. Fantástico. Não vou colocar tudo, porque não vai dar tempo aqui. Mas se nós falarmos, por exemplo, somente de ciclismo, vou falar uma coisa que eu estou vivendo, né? Você pode fazer aqui coisas fantásticas de grupos, por exemplo, que vão ensinar os idosos a andar de bicicleta. Idosos que falam, acima de 60 anos não é idoso. Eu tenho mais de 60 e não me considero idoso, né? Mas pessoas que podem vir de fora para andar na Serra da Mantiqueira, você não está andando em qualquer lugar. Esse é o nosso símbolo forte que a gente às vezes não usa, né? Mas nós temos que trabalhar talvez um banco popular que ajude as pessoas, né, que é uma moeda local, que é um projeto muito interessante, algumas cidades estão fazendo. Trabalhar a agricultura familiar, ajudando mais ainda, né? E essa parte mais de economia solidária, né? Então nós temos que trabalhar nessa questão do home office, essa coisa que nós trabalhamos sem muito contato, enfim, e de uma orientação, né? Hoje eu participo de um grupo solidário também, e trouxemos para cá um curso para os comerciários, para eles lidarem com o Covid, né? Então nós temos que ter um acompanhamento e uma orientação permanente. Se o Covid vai ficar até março, abril ou mais, nem sei quanto tempo. Não sei se as vacinas, às vezes, começam a ser aplicadas depois de ter efeito colateral, são suspensas, né? Mas nós vamos ter que, primeiro, identificar bem o grupamento que está muito vulnerável. Nós vamos ter que ter uma ajuda ali, trabalhar essa questão da ajuda mesmo, o que a gente pode fazer do ponto de vista da produção, né, pessoal. Talvez um banco popular possa ajudar muito, né? E também identificarmos a questão dos estudantes. Resgatar os estudantes que não estão conseguindo sair-se bem, né? Ontem eu estive na escola Yaya Moreira e conversei um pouco lá com o pessoal. Nós vamos ter que ter uma ação de resgate dos alunos. Vai ter que ser uma ação forte, bem direcionada nesse sentido. Pois é, a gente tem acompanhado bastante, inclusive esses dias foi até postado uma matéria no Folha de Barbacena falando sobre uma escola, se não me engano, a escola estadual, colégio estadual, falando sobre a posição dos alunos, que os alunos não estão aprendendo nada durante a pandemia e estão deixando até mesmo de fazer algumas atividades. É aquele negócio, né? Existe um mundo o mundo antes da pandemia, o pós-pandemia e o mundo na pandemia. São coisas que com certeza vêm para mudar. Algumas mudanças, muitas pessoas deixando de fazer algumas coisas, criando outros hábitos. Mas é isso aí, a gente aguarda com certeza um mandato do Edson Rezende muito bom, né? Esperamos coisas boas. Mas agora está vindo um momento aqui no programa, Gabriel, que é aquele momento que a gente separa alguns temas sociais importantes, temas que são de pleito social, cultural, muito importante, que aborda toda a sociedade como um todo.
Gabriel tem algumas palavrinhas, pode falar, Gabriel. Isso, então agora a gente vai fazer um sorteio de alguma das palavras. São 12 palavras, as palavras são cultura, desemprego, economia, educação, habitação, mobilidade urbana, saneamento básico, saúde, segurança, sustentabilidade, transporte público e turismo. Aí, a gente sorteando uma dessas palavras, o Edson vai ter aí 3 minutos para poder falar sobre esse tema à vontade. Sem ser interrompido, nem nada. Isso. Pode sortear, Gabriel? Então, vamos lá. Sorteando. Tá aqui. Segura. Surpresa. Surpresa. Desemprego. Desemprego. Tempo rolando. Edson Rezende, pode falar. É o maior problema, né? Nós vamos ter um dos maiores problemas. Eu penso que, assim, tudo que hoje eu olho, eu penso na questão da geração de emprego, né? Nós temos o cinturão verde, nós temos que ajudar os produtores na questão de orientação, de produzir melhor e maior, não é verdade? Questão das estradas, né? Nós temos que sentar com o comércio para que juntos possamos fazer um trabalho junto com ele na questão de capacitação do emprego. Nós temos que trabalhar a questão dos eventos. Evento traz empregos. Você pensar carnaval, festas juninas, jubileu, e vai por aí afora, festival de inverno, festa das rosas, tudo isso gera emprego, né? E vamos trabalhar a questão do Banco Popular. O Banco Popular é uma forma de empréstimo para as pessoas que têm dificuldade de pagar uma conta qualquer, e eles vão gerar empregos. E circular a questão local, ou seja, vou dar um exemplo. Se todos os supermercados de Barbacena compram hortifruti aqui na nossa cidade, dos produtores, nós vamos ter condições de gerar mais emprego. Se você constitui uma cozinha, por exemplo, numa sociedade de pessoas que podem cozinhar e vender um pouco mais barato, isso aí você vai gerar emprego, né? Se você trabalhar a questão da arte, por exemplo, né? Um evento artístico, você gasta R$1 e você ganha R$1,50. Então, a questão da cultura, ela é fundamental, ela nos ajuda muito nisso. Na saúde, por exemplo, nós vamos focar a questão da atenção primária, que é ali que nós temos que focar, é onde 80% das pessoas devem ser atendidas. E o que acontece? Nós temos hoje 60% de cobertura somente. Se nós ampliarmos isso para 80% ou quase 100%, nós estamos oferecendo emprego e renda, tá? E isso ajudando a todos. Mas o mais importante, eu acho, qual é o instrumento que faz isso? Um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós temos que chamar os empresários, temos que chamar a área da saúde. A área da saúde e da educação, que são as áreas de serviço, juntamente com hotéis, etc., é um tripé fundamental, tá certo? Só ele gera quase que R$70 milhões por ano. Então, nós temos que fazer um conselho que nós juntamos as forças produtivas da cidade, da educação, da saúde, da cultura. Vamos pensar em cultura. Eu, por exemplo, faço uma doação todo ano para uma instituição em Barbacena, para a cultura, ok? E no final, lá, o imposto de renda não vai me cobrar, eu vou deduzir 100%. Imagina se você faz um movimento desse forte, tá certo? No turismo, cara, né? Eu falo assim, tem um amigo meu que fala assim, olha, por que você não... Infelizmente o tempo aqui acabou para essa pergunta, mas muito obrigado pela resposta. Foi até o turismo é mais uma saída legal. Ok. Foi legal. E agora chegou o momento do programa que a gente usa uma pergunta de cunho entretenimento social, para onde nós ligamos, né, o universo de filmes, séries, desenhos animados com o nosso cotidiano. E queria te fazer essa pergunta aqui. 2012, o filme, no dia 21/12 de 2012, as pessoas estavam com medo de que a Terra não existisse mais, né? E tudo fosse literalmente água abaixo. Pensando nisso, foi lançado um filme. Bilhões de habitantes da Terra não estavam cientes de que o planeta teria uma data de expiração. Assim, começando então os sinais dos fins dos tempos, os líderes mundiais começavam os preparativos secretos para a sobrevivência de alguns membros da sociedade. E quando finalmente acontece o cataclisma, as pessoas são levadas para a arca moderna, né? Que seria a Arca de Noé, só que moderna, que aguentam tudo.
O que queremos saber é, baseado em 2012, o filme, qual é o lugar mais seguro em Barbacena para se sobreviver hoje em dia? Meu Deus, o local em Barbacena é melhor? É. Isso. Eu iria para o campo. Vamos para o campo, que lá é bom, perto da natureza, sociedade, respirando um ar puro. Edson Rezende, muito obrigado pela participação. Para quem quiser saber mais sobre você, sobre suas propostas, quem é o Edson Rezende, a gente pode te encontrar, rede social, pode deixar aí à vontade. Muito obrigado, Marcinho. Obrigado, Gabriel, por essa oportunidade, né? E contamos com vocês na nossa plataforma Ouvir e Construir. Cada opinião, cada proposta é muito bem-vinda e vai fazer parte do arcabouço do pensamento de Barbacena. Não é um pensamento de um secretário, é o pensamento de Barbacena. Nós temos que pensar Barbacena e todos juntos construir uma nova Barbacena, dos nossos sonhos. Aquela entrada ali vai ser uma entrada maravilhosa. Não é possível que não tenhamos um paisagista que faça uma entrada maravilhosa para Barbacena. Vamos escrever lá, Portal da Mantiqueira. Visite. Muito bom, Ouvir e Construir o site. Tem um Instagram também, Edson Rezende? Tem também. Então, muito bom, só procurar lá. Gabriel, e aí, Gabriel, você gostou do convidado de hoje? Foi legal? Foi bacana? Eu gostei, o convidado foi muito bom. Foi tranquila a conversa, foi bastante confortável. Foi bem legal, eu gostei. Seguem lá o Edson Rezende, acompanhem ele e vamos ver o que dá. É isso aí, não perca a próxima edição aqui do Candidato Quem, sempre com um candidato atrás do outro, mostrando aí o que ele pode fazer de bom para Barbacena e, claro, o que ele pode fazer de ruim também para você que acompanha sempre o programa aqui. Fique ligado em tudo que o nosso convidado falar, porque se ele falar alguma besteira, é aqui nesse ponto mesmo que você tem que pegar. Se ele falar uma coisa boa também, pega aqui também e já aproveita para escutar direitinho. Mas acompanha tintim por tintim, sempre aqui no Candidato Quem. Nós vamos trazer sempre um candidato atrás do outro. Comigo, Marcinho Ribeiro e Gabriel Winter, aqui do meu lado. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, Gabriel. Tudo de bom. Tchau, Marcinho.